bem-vindo, doutor Fabiano. Posso dizer que eu visitei a maternidade Interlagos e realmente todo o carinho, presenciei realmente o carinho que vocês demonstram. Então, o convite não foi porque foi por acaso, foi uma homenagem à boa prática que esse hospital público faz. A gente sabe que tem outros, mas realmente faz a diferença a sua maternidade. Parabéns, e parabéns à doutora Rita também, e às voluntárias, a Lúcia, que a gente já conhece de sempre, eu erro o sobrenome dela, mas eu a conheço, e realmente elogiar o trabalho na questão da violência, na questão do Outubro Rosa, e com certeza na questão agora da maternidade. Então, bem-vindo, o microfone é seu. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer inenarrável estar aqui para discursar e falar sobre essas ações exitosas que teve na maternidade de Interlagos. Queria dar boa noite, boa tarde, bom dia para o pessoal que também está nos vendo. Você acha que eu posso ficar embaixo? Eu acho que vai ficar melhor para não tampar. A doutora Rita, infelizmente, não pôde comparecer hoje. Ela teve um compromisso pessoal que ela não pôde passar, mas eu vim aqui representar a maternidade e eu estou muito feliz com esse convite. É claro que a gente faz para as pacientes, mas quando a gente é reconhecido, a gente fica bem mais feliz, não é verdade? Então vamos lá. Consigo passar daqui? Tá. Então vamos lá. Acho que para falar sobre ações exitosas na prematuridade, a gente tem que falar primeiro o conceito de prematuridade, né? A gente está lidando com recém-nascidos vivos com menos de 37 semanas de gestação completas, independentemente do peso, tá? O prematuro extremo é aquele prematuro mais grave, que geralmente está entre 20 a 27 semanas e pesa menos de 1 quilo. A gente sabe que é um sério problema de saúde pública, é a principal causa de mortalidade nos primeiros 28 dias de vida. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação à prematuridade e tentar preveni-la o máximo possível. As estatísticas. Eu vou falar sobre as estatísticas de uma forma geral. Primeiro, no Brasil, a gente tem estatística de 11,7% dos partos como sendo prematuros. Em países de renda média, essa taxa é em torno de 9,4%. A principal causa de morte no primeiro mês de vida. O Brasil ocupa nada mais, nada menos que o 10º lugar em número de prematuros. A gente ocupa um lugar que é muito ruim comparado às estatísticas realmente do mundo. Então vamos lá. Isso aqui é o percentual de prematuros que a gente tem acompanhado na maternidade de Interlagos. A gente vê uma evolução constante. Eu tenho um pointer aqui? Tenho. A gente vê que em 2013 a gente tinha uma taxa de prematuridade de 11%. Ao longo dos anos, com a introdução de novas medidas, a gente viu que a nossa taxa fica aqui em torno de 9,7% desde 2014. Isso para a gente é uma situação de grande conquista e, ao mesmo tempo, dentro desses valores aqui, a gente tem reduzido os casos de prematuridade extrema. Então, apesar da gente, além da gente ter reduzido todo esse percentual de prematuro, a gente tem também uma redução daqueles prematuros extremos. Então, a gente tem mais prematuros localizados na faixa de idade gestacional entre 34 e 37 semanas, que é uma faixa que ainda tem grandes chances de sobrevida, esses prematuros, e com isso houve essa evolução durante o processo. Vamos lá. O parto prematuro espontâneo ele acontece em 75% dos casos. É o que a gente chama de trabalho de parto prematuro. O eletivo ele acontece em 25%. O que significa isso? Ocorre a interrupção da gestação por indicação médica, por intercorrências maternas e ou fetais. Então, durante a evolução da gestação, ou o bebezinho ou a mãe apresenta alguma alteração clínica que a gente precisa resolver a gestação anteriormente. Então, eu sempre
antes de falar das estratégias especificamente que a gente tem feito, o que é fundamental a todas as equipes assistenciais? É a prevenção. A gente tem que dar um jeito de prevenir esses partos prematuros. Tá? A importância da assistência pré-natal ela é gigante, porque é ela que vai começar identificando os fatores de risco dessas mulheres. Então, elas começam o pré-natal e ali naquela consulta ela já tem fatores de riscos que podem ser detectados. Tá? Então, uma anamnese cuidadosa, com uma história clínica bem feita, já pode triar essas pacientes para serem classificadas como alto risco. A gente, na maternidade, a gente faz um trabalho com a rede de saúde. Tá? A gente faz um apoio matricial, a gente faz uma construção compartilhada. A gente tem reuniões, geralmente mensais, que a gente convoca realmente as unidades básicas de saúde e expõe os nossos problemas. Então, isso cria um vínculo entre as unidades básicas de saúde e, além disso, a gente pode participar de uma atualização dos profissionais que estão ali atendendo. A gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, nas unidades básicas, quem faz o pré-natal é um médico generalista ou um médico de família e comunidade ou um médico clínico geral. Então, é muito importante que eles estejam atualizados, que eles saibam detectar justamente esses fatores de risco para que eles possam encaminhar esses pacientes para o pré-natal de alto risco, que a gente faz lá na maternidade, e que a gente possa acompanhá-las mais de perto durante todo o pré-natal. Lembrando sempre que o pré-natal de alto risco não significa deixar de estar vinculado ao OBS. O pré-natal ele é compartilhado. O diagnóstico e tratamento adequado de infecções do trato geniturinário tem que fazer parte. A gente sabe que a prematuridade está muito relacionada às infecções do trato geniturinário. Tá? Outros sítios também são responsáveis, porque acontece uma liberação de citocinas inflamatórias que estimulam o trabalho de parto prematuro. A avaliação do colo uterino é uma outra medida que a gente tem. Nas OBS a gente vai ter com o exame físico, pelo toque vaginal, dá para ver, para sentir se tem dilatação, se tem esvaecimento do colo, que é quando o colo vai perdendo, ele vai afinando realmente. Então vamos falar de trabalho de parto prematuro. Quais são os fatores de risco que a gente tem? Eu dividi de uma forma bem didática para que todos compreendam, e eu separei em fatores obstétricos. Então, mulheres que têm, por exemplo, um parto prematuro anterior, se ela tem um parto prematuro, ela tem 14 a 22% mais risco de ter um parto prematuro de novo. Se ela tem 2 partos prematuros anteriores, olha como essa taxa sobe, de 28% a 42%. E se ela tem 3, essa taxa chega a 67%. Então, isso eu acho que é super simples da gente perguntar, né? A senhora teve algum filho que foi prematuro? Resolvido, né? Isso é um fator de risco que a gente detecta facilmente. Alterações fetais é uma das outras possibilidades. Então, nenéns mal formados ou até alterações durante a evolução da gestação, realmente, que o neném pode apresentar, e isso, com certeza, contribui para que o trabalho de parto seja precipitado e nasça um neném prematuro. Gestação gemelar, a gente sabe que com a distensão abdominal, né, com o aumento do volume uterino de uma forma exagerada, por conta de dois nenéns, pode precipitar o trabalho de parto prematuro. A infecção geniturinária, que eu já citei anteriormente, e a importância dela. A ruptura prematura de membranas ovulares, que eu vou falar posteriormente. E a incompetência ismo-cervical, que também é um outro caso. Tá? Epidemiológicos. A gente sabe que pacientes de baixo nível socioeconômico têm maior predisposição. Extremos de idade, então mulheres adolescentes, e aqui a gente está falando num canal de adolescência, é importante que a gente lembre que nos extremos de idade, adolescentes têm maior risco para trabalho de parto prematuro. Estresse, então mulheres muito estressadas também. Drogas, tabagismo e uma assistência pré-natal inadequada. Né? Ginecológicos. Mulheres que tiveram uma amputação cervical, seja por doenças, por algum problema, então geralmente o HPV é a principal causa de amputação cervical. Pacientes que apresentam malformações uterinas, então útero bicorno, útero de Delfo, útero septado, enfim, várias malformações uterinas são passíveis de apresentar um trabalho de parto prematuro. Miomas, porque eles
comprimem a cavidade, eles aumentam o volume uterino, né, dificultam que haja o crescimento uterino ordenado, e em alguns casos eles podem até crescer na gestação. Clínicos cirúrgicas, então doenças maternas em geral, e aí a gente pode falar da pré-eclâmpsia, do diabetes, procedimentos cirúrgicos, e tem causas que são genéticas e outras que são iatrogênicas. Quando a gente fala iatrogênicas, a gente está falando de médicos que tiram esses nenéns antes da hora, tá? Então, a medida do colo é uma alternativa que a gente tem na maternidade, que já é protocolo, a gente já conhece bem. Um colo maior ou igual a 25 milímetros, a gente considera como uma paciente de baixo risco para trabalho de parto prematuro. Isso é feito junto com a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, tá? Um colo menor que 25 milímetros, a gente considera alto risco. Se a gente for olhar a referência do HC, eles usam, o Zugaib usa como 20 milímetros. A gente optou por usar um valor de corte um pouquinho mais alto, porque senão a gente vai aumentar, vai diminuir muito a sensibilidade. A gente preferiu aumentar esse valor para garantir que a gente fique mais atento a esses pacientes, tá? Estratégias preventivas. Então, gestantes com risco para trabalho de parto prematuro devem ser orientadas a repouso físico e sexual. Consultas de pré-natal mais frequentes, quinzenais até a 28ª semana e semanais a partir daí. Medida seriada do colo uterino, para ver se esse colo está esvaecendo, está afinando cada vez mais. E a utilização da progesterona natural, tá? Que é uma progesterona que a gente prescreve para usar via vaginal, pode ser via oral também, mas no geral a gente prescreve via vaginal. E ela ajuda realmente a postergar esse trabalho de parto. E a internação em caso de sintomas. Então, assistência ao trabalho de parto. Então, o paciente chegou em trabalho de parto. A gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Não adianta a gente achar, bom, agora chegou o trabalho de parto prematuro, vamos deixar evoluir. Não é bem assim. Então, a gente hospitaliza, faz repouso, analisa as condições materno e fetais, exames, porque algumas condições contraindicam a inibição, tá? Então, observar se existe algum tipo de agravo fetal, então uma cardiotocografia basal não tranquilizadora, se há algum tipo de centralização fetal, a ultrassom com Doppler, se existem malformações fetais, se existe um crescimento fetal restrito intrauterino, infecção intraminiótica, DPP, que seria o descolamento prematuro de placenta, e uma placenta prévia sangrante. E doenças maternas, que pode ser uma hipertensão arterial sistólica grave, pré-eclâmpsia grave, cardiopatias, anemia falciforme, dentre várias outras, né? A terapêutica medicamentosa, a gente faz o que a gente chama de tocólise, que é simplesmente a tentativa de inibir que esse parto evolua. Se uma paciente chegou até 34 semanas de gestação é o nosso protocolo, se ela chegou em trabalho de parto, com esvaecimento do colo, dilatação, a gente inicia um processo, um tratamento que a gente chama de tocólise. O tratamento precoce é a chave do sucesso, tá? Iniciar no período de latência, que é aquele comecinho da dilatação, e não na fase ativa, tá? Uma dilatação cervical inferior a 3 centímetros e o esvaecimento não superior a 50%. Esse é o ideal para se iniciar a tocólise. A idade gestacional que a gente usa na maternidade como protocolo é entre 22 e 33 semanas e 6 dias. A partir das 34, a gente faz uma conduta que é expectante, a gente simplesmente conduz o parto se ele evoluir, mas a gente observa, hidrata e tenta observar se essa mulher para de ter contrações. Se ela parar a evolução de trabalho de parto, a gente mantém ela na enfermaria internada e continua a observação com o intuito de permanecer, de manter essa gestação o máximo de tempo possível, tá? Então, na tocólise, os uterolíticos são os fármacos capazes de inibir ou deprimir a atividade contrátil do miométrio. O principal objetivo é prolongar a gestação por um período mínimo de 48 a 72 horas. Por quê? Porque nesse período a gente pode fazer o efeito da corticoterapia. O que isso significa? Quando as mulheres entram em trabalho de parto, a gente aplica injeções de corticoide que estimulam a maturação pulmonar, a maturação do sistema digestivo, sistema nervoso central. Então, esses nenéns eles têm melhor prognóstico após nascer. Ainda que eles nasçam prematuros, a gente tem um efeito protetor sobre esses bebês. Nossa primeira escolha, e a nossa
maternidade privilegiada nesse caso. Tá? O atosibano é uma medicação de alto custo. Poucos hospitais na cidade de São Paulo têm essa medicação disponível, porque ele é um peptídeo sintético que compete com a ocitocina em seu receptor miometrial. Então, os efeitos colaterais maternos são mínimos. As mulheres não sentem absolutamente nada. Às vezes dá um rubor, mas é importante que a gente tenha que realmente preocupar com essa mulher. Tá? Nossa maternidade dispõe dessa medicação, que é uma medicação de alto custo. Então, a gente tem protocolos de casos selecionados. Então, a gente não vai tentar inibição com atosibano para aquelas pacientes que já estão em fase ativa de trabalho de parto. Tá? A gente não gasta, não queima cartucho com um paciente que provavelmente não vai inibir, que vai continuar a evolução. A outra opção são os bloqueadores de canal de cálcio. Se você ler a bula da nifedipina, ele não é citado como um uterolítico. De qualquer forma, ele é usado off-label e a gente vê que esses pacientes têm uma resposta boa. A gente usa a nifedipina não retard e tem tido bons resultados como segunda opção. Tá? A gente usa basicamente esses dois tocolíticos. Tá? A gente não usa terbotalina porque os efeitos colaterais são bem ruins e como a gente tem o atosibano, a gente prefere optar pelo atosibano. E em segundo caso, em segunda opção, a gente usa a nifedipina. Tá? Então, as estratégias para diminuição da morbimortalidade neonatal. A corticoterapia, que eu já havia citado anteriormente, e a profilaxia da infecção neonatal pelo streptococo do grupo B. Isso é outra coisa que a gente faz para todas as pacientes que internam em trabalho de parto prematuro. Então, vamos falar agora sobre a rotura de membranas. Né? Tá bom, mas a paciente então chegou agora, ela não tem trabalho de parto, mas ela rompeu a bolsa. O que nós vamos fazer com ela? Primeiro conceito. A ruptura prematura de membranas é aquela que ocorre antes de iniciar o trabalho de parto. Antes de 37 semanas, a gente vai classificá-las como rupturas prematuras de membranas ovulares pré-termo, sendo importante causa de morbidade e mortalidade materna e perinatal. O período de latência é o intervalo de tempo transcorrido entre a ruptura das membranas e o início das contrações, né, que marca o começo do trabalho de parto. E a incidência? Ela varia entre 5% a 15% de todas as gestações, é um valor alto, mas felizmente 80% das gestações são gestações a termo, que a gente não tem que fazer nada, simplesmente ou induzir o parto ou esperar que ela entre em trabalho de parto. 30% a 40% dos casos de trabalho de parto prematuro estão relacionados à ruptura prematura de membranas, contribuindo em 20% nas mortes perinatais durante esse período. Então, os fatores de risco que são remediáveis para a ruptura prematura de membranas. As cervicovaginites têm que ser tratadas, isso estimula realmente que haja a ruptura da bolsa antes da hora. A incompetência istmo-cervical, que eu vou citar posteriormente de novo, vou falar vai ter um tópico específico para incompetência istmo-cervical. Tabagismo, então eu acho que isso aqui já é básico, né? Essa orientação ela já tem que partir uma vez que a mulher ficou grávida, ou sempre, né? Até antes da gravidez, orientar que ela cesse o tabagismo. Procedimentos semiológicos pré-natais, então eu já vi casos de rotura de bolsa com amnioscopia. Tá? Então, chegou, tinha uma dilatação, resolveram olhar o líquido do neném e, durante o procedimento, houve a ruptura da bolsa. Coito, então evitar relação sexual. E deficiência de vitaminas e minerais, que geralmente a gente acaba repondo na gestação. E exames cervicais repetitivos. Aqueles fatores de risco que são irremediáveis, que a gente não tem o que fazer. História anterior de ruptura prematura de membranas ovulares. Essas pacientes elas têm um fator de risco aumentado. Tá? Cirurgias prévias, sangramento uterino, distensão uterina, que aqui nesse caso algumas são preveníveis. Então, se a paciente tem um polidrâmino, decorrente de um diabetes, por exemplo, se a gente controla essa distensão, a gente pode prevenir, logicamente, mas alguns casos de distensão, infelizmente, a gente não consegue controlar. Por gemelaridade, né? Enfim, outros casos. Doenças maternas. E a etiologia ela é multifatorial. Os fatores endógenos e exógenos atuando de forma direta ou indireta na promoção da ruptura prematura de membranas. Tá? A história clínica. A paciente vai chegar no pronto-socorro com uma história de perda de líquido via vaginal.
O exame físico ele deve ser cuidadoso. Através do exame especular, a gente visualiza a drenagem de líquido amniótico pelo canal cervical e caracteriza o líquido. Tá? A gente não toca essas pacientes. A gente está falando de uma gestação de um neném prematuro. Tá? Então a gente não toca, tenta pelo exame especular visualizar se tem algum grau de dilatação nesse colo do útero. Então as complicações que a gente está falando da aula é exatamente disso, é a prematuridade, a hipoplasia pulmonar, porque com a ausência de líquido esse pulmão ele não é estimulado, ele não é preenchido pelo líquido, e os alvéolos não se dilatam, deformidades fetais, infecção materna e fetal, porque a gente tem que lembrar que a bolsa é uma barreira de proteção contra infecções. Então, estabelecido o diagnóstico, vamos avaliar. O que a gente tem que avaliar? A idade gestacional. Se essa paciente já é uma paciente que está entre 34 e 37 semanas lá no nosso serviço, a gente já vai resolver a gestação. Então, a gente induz o trabalho de parto. Tá? Se ela está em trabalho de parto, se ela tem algum grau de infecção uterina, e a gente faz uma avaliação da vitalidade fetal, com cardiotocografia e ultrassonografia. Porque se esse neném não estiver bem, não tem indicação de manter a gestação. A gente vai priorizar que esse neném nasça. Então, antes que a presença do diagnóstico evidente de infecção ovular ou comprometimento fetal terá conduta ativa, independente da idade gestacional. Tá? Diante do binômio materno-fetal estável, temos a seguinte conduta. Acima de 34 semanas, a conduta é ativa, realização do parto. Se ela é uma paciente iterativa, ou seja, com 2 ou mais cesáreas anteriores, a gente vai fazer via alta, via cesariana. Se ela é uma paciente com até uma cesárea anterior, a gente opta pelo preparo de colo e indução do trabalho de parto. E se ela é inferior a 34 semanas, a conduta expectante. A gente observa essa paciente com alguns cuidados a mais. Se tiver maior de 18 horas de rotura, a gente inicia antibiótico terapia quando estiver no trabalho de parto. A gente interna a paciente. A gente faz uma vigilância infecciosa. Na clínica, a gente faz um controle de temperatura, frequência cardíaca, fetal, avaliação diária da perda vaginal, com uma caracterização de um forro. Tá? No laboratorial, a gente acompanha um leucograma seriado a cada 2 dias, alterações superiores a 20% ou um desvio à esquerda, que seria a presença de bastões, já poderiam indicar uma infecção, e provas inespecíficas. Né? A gente sabe que PCR e VHS alteram qualquer coisa, né? Então a gente geralmente não se apega tanto ao PCR. É lógico que se a gente tem alguns outros indícios de que ela está evoluindo com um quadro infeccioso, a gente vai prestar atenção sim nessas alterações. Então, a gente faz uma hiperidratação materna, geralmente a gente opta pela via endovenosa mesmo, de 2 a 3 litros dia, porque dificilmente uma mulher vai conseguir via oral tomar 3 litros por dia. Né? Uso de corticoides, a gente faz entre 24 a 34 semanas para todas as pacientes. E a bactéria mais temida é o Streptococcus betamolítico do grupo B. Então a gente faz uma antibiótico terapia profilática para prevenir infecções ascendentes e aumentar o período de latência. Na verdade, essa antibiótico terapia a gente inicia independentemente do trabalho de parto ou não. Ela só muda a forma como vai ser aplicada. Tá? Então, o intuito dessa antibiótico terapia profilática, o principal deles é aumentar esse período de latência. Vocês lembram o que é isso? É aquele intervalo entre a rotura da bolsa e o início do trabalho de parto. Porque o nosso intuito é que ela tenha pelo menos 48 horas de tempo entre a rotura da bolsa e o trabalho de parto, para que a gente possa ter a ação do corticoide. Tá? Então a gente faz por 7 dias essa antibiótico terapia e depois a gente repete o antibiótico próximo ao parto. A avaliação da vitalidade fetal ela é feita com cardiotocografia e perfil biofísico fetal. Existe uma avaliação do líquido amniótico através de ultrassonografia. E na nossa maternidade, o nosso protocolo é interromper essa gestação com 34 semanas. A gente sabe que alguns hospitais, o HC, por exemplo, ele opta por resolver com 36 semanas. Mas a gente, na nossa conduta lá, a gente não tem ultrassonografia sempre, final de semana não tem. Então, tendo em vista risco-benefício para esses casos, e o risco de infecção intrauterina, a gente prefere resolver com 34 semanas, porque já por mais que seja prematuro, é um neném que provavelmente vai sair bem desse quadro. Então, a incompetência istmo-cervical.
A definição é a inabilidade do colo uterino de manter-se convenientemente fechado e reter o concepto até o termo. A incidência é de 0,1% a 1,8% e responde por 20 a 25% dos abortamentos tardios. Quando a gente fala de abortamento tardio, a gente fala de abortamento do segundo trimestre de gestação. Clínico é a perda fetal de repetição no segundo trimestre. Isso é importantíssimo, gente. No pré-natal tem que perguntar. Eu perdi um filho, mas tem que perguntar a idade gestacional que perdeu esse filho, né? Tive um prematuro, mas foi por quê? Porque a gente sabe que algumas coisas a gente vai conseguir intervir nesses casos. Então, cervicodilatação silenciosa com protrusão das membranas para o canal cervical. E não há contrações uterinas nesses casos. Geralmente não, tem que ser um feto vivo, morfologicamente normal. Exames complementares. Durante a gestação, a gente vai fazer ultrassonografia do colo uterino para visualizar se há algum grau de abertura do orifício interno do colo com invaginação das membranas para o canal cervical, que a gente chama de afunilamento. E a gente vai fazer a cerclagem cervical em pacientes que têm um histórico de perdas de segundo trimestre, perdas tardias. A gente faz geralmente após as 14 semanas. O intervalo ideal é entre 14ª e 18ª semana de gestação. Existem algumas contraindicações óbvias. Então, o paciente que tem hemorragia ativa, que está em trabalho de parto prematuro, que tem uma rotura prematura de membranas, sinais de infecção intrauterina, polidrâmino e algum grau de malformação fetal. Esses casos não têm indicação para cerclagem. Cirúrgico, a gente faz esse fechamento do canal cervical com a cintura inabsorvível, à altura do orifício interno do colo. E a gente faz, pelo nosso protocolo, a gente faz a retirada dos pontos de forma ambulatorial na 36ª semana de gestação. As complicações que podem acontecer são a coriomielite e a ruptura prematura de membranas ovulares. A via de parto não muda, se a paciente não tem que ter cesariana por conta disso, ela pode ser obstétrica, ela pode ter parto normal. E a gente tem uma opção na maternidade, que aqui a Lúcia veio representar as voluntárias, que a gente consegue, através da compra de dinheiro que elas arrecadam para prevenir naqueles casos que são mais tardios. Então, um paciente que chegou com um colo super curto, com 22, 24, 25 semanas, ou que já vem apresentando algum grau de dilatação cervical, que tem uma história de perdas de segundo trimestre, mas que não foi feito nada, que essa paciente não foi encaminhada para a gente para cerclagem em período oportuno. Então, o que a gente tem lá? Chama pessário. Isso aqui, para muita gente, é novidade. É um anel de silicone, bem simples. A ideia, essa parte aqui fica em contato com o fórnice vaginal, e a gente, aqui embaixo é vazado, a gente consegue introduzir o dedo e fazer com que o colo do útero entre exatamente nesse buraquinho. Então, a gente fecha o colo e faz com que ele se alongue de novo. Isso também ajuda a manter a gestação por mais tempo. A gente tem vários casos lá na nossa maternidade. A gente tem o quê? Uma média de 5 pessários por ano, né? Aumentou um pouco. A gente tem aumentado, a gente tem utilizando mais. Mas é uma média, não são tantos casos, porque a maioria chega para cerclagem, né, no momento oportuno, mas aquelas que não chegam, a gente tem a opção do pessário. A restrição do crescimento intrauterino, a gente também tem um protocolo diferente, a gente segue um protocolo do HC, inclusive. A gente faz ultrassonografia obstétrica com Doppler, avaliação de centralização fetal, que é um mecanismo adaptativo ao sofrimento intrauterino. A gente faz avaliação da artéria umbilical, artéria cerebral média e ducto venoso. A gente ganha semanas de gestação intrauterina. Como é que a gente faz isso? Na verdade, a gente tem uma paciente, por exemplo, que tem uma artéria umbilical alterada. Isso não significa que o neném está centralizado ainda. Ele só diz pra gente que a placenta já não está funcionando de uma forma bem adequada. Quando o neném começa a apresentar uma artéria cerebral média dilatada, uma alteração do Doppler e o ducto venoso também, a gente começa a ter um quadro de centralização fetal, e que aqui a gente usa valores de corte específicos do ducto venoso. Ele é o último que vai se alterar, e é ele que dita a nossa conduta, tá? Então, valores menores do que 1, a gente mantém conduta expectante com ultrassonografia diária. Valores entre 1 e 1,5, a gente faz corte com terapia e resolve após 48 horas.
Valores acima de 1,5 é resolução imediata. Tá? Com isso, a gente tem visto um ganho gigantesco de semanas. Às vezes a paciente tem um feto com artéria umbilical alterada, artéria cerebral média alterada, e esse ducto venoso vai demorar 2, 3 semanas para se alterar. Então, se você for pensar em tempo de gestação, isso é muito importante, né? Então é isso. Em resumo, vamos lembrar de tudo, que foi bastante coisa, né? O pré-natal, ele identifica fatores de risco e orienta esses pacientes. Então, aqui a gente faz um vínculo com a rede de saúde, faz esse apoio matricial, a gente tem o nosso pré-natal de alto risco, que essas pacientes podem ser encaminhadas, faz uso da progesterona, cerclagem e pessárea nos casos que tem indicação de incompetência ritmo cervical, previne infecções e trata infecções, e rastreia infecções, e faz internação naqueles casos que, infelizmente, evoluem. A gente sabe que é impossível a gente prevenir todos os casos de prematuridade. No trabalho de parto prematuro, o diagnóstico ele deve ser precoce, tem que se instituir a inibição naqueles casos que não tem contraindicação, a gente faz antibiótico-terapia e corticoide. Na ruptura prematura de membranas, que depende da idade gestacional, como a gente já havia comentado aqui, ela é expectante até 34 semanas se não há sinais de infecção, e acima de 34 a gente realmente opta por ter uma conduta ativa. Na incompetência ritmo cervical, aqui na ICC não, gente, é IC, tá? A gente faz a cerclagem e o pessário, e nos casos de crescimento restrito intrauterino, a gente opta pelo acompanhamento com ultrassonografia com Doppler. Então, só para finalizar, um textinho de Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe enquanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Eu queria dizer que a gente tem muito orgulho de como a maternidade vem sendo melhorada. Né? Para a gente é um prazer vir aqui e falar com vocês, expor a nossa maternidade, mostrar como as nossas estratégias estão sendo boas e como as nossas taxas de prematuridade elas batem com os países de renda média e não com a média brasileira. Então a gente está muito feliz com isso. Aqui eu vou deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora também. Eu estava aqui conversando com a doutora Fátima, que acha que faz muita diferença quando as pessoas atendem, né? Eu acho que parabéns, Fabiano, porque realmente acho que o fato de pôr a mão na massa faz a diferença. Uma aula teórica, mas se posicionar, falar, a gente coloca nas 38 semanas, a gente não espera 2, porque realmente, na minha vivência, na vivência com certeza da parte, 2,5 é um limite muito sério, né? E não dá para voltar para trás, né? Então, realmente, parabéns, Fabiano. Eu vi o carinho que você tem. Muito obrigada. E a gente tem. Vamos convidar o Fabiano para outras vezes. E agora eu vou chamar a Lúcia para falar. Quem é você, Lúcia? O que você faz? E o que é o papel de uma voluntária lá? Depois que ela falar, a gente pergunta para o Fabiano também. Vamos fazer as perguntas. Só esqueci uma coisa. Eu adorei a sua apresentação, mas, como portuguesa que eu sou, você terminar com o Fernando Pessoa, aí me emocionou tanto quanto a sua aula. Bom, boa noite, né, a todos. Meu nome é Lúcia Brunheira, né, doutora Brunheira. É que é italiano, né? Se escreve Brugnera. Brunheira. Agora não vou esquecer, Brunheira. Eu sou voluntária da Maternidade Interlagos, já fui voluntária aqui do Hospital das Clínicas por 10 anos. Estou lá porque a minha empresa é lá, tive que assumir a empresa. Enfim, essa é a minha história. Também trabalho com outro grupo, o Instituto Era Artemisu, que é voltado à violência contra a mulher. Mas a maternidade, nós temos o privilégio de ter o Dr. Fabiano na nossa equipe, e eu estou aqui para defender isso. Eu acho que eu poderia falar bastante sobre vários assuntos, mas eu acho que
é uma questão de salvar vidas, e eu cumprimento o Dr. Fabiano, a toda a equipe da maternidade, porque realmente ele foi corajoso, né? Eu vou falar sobre o pessário, né? O pessário, como o doutor já bem mostrou, ele salva vidas, né? E eu tenho um caso na minha família, minha cunhada ficou grávida de gêmeos, médico particular, e ele não percebeu que ela tinha esse problema, que na verdade no interior, porque eu sou de Biúna, a gente fala o útero baixo, né? Que não segura o bebê. E ela perdeu essas gêmeas com 6 meses. Se ela tivesse conhecido o Dr. Fabiano, eu teria 2 sobrinhas meninas, né? Então isso acontece não só no SUS, acontece em qualquer lugar, né? Então, a falta de conhecimento, a gente não pode julgar a vontade de Deus, mas graças a Deus, na maternidade a gente tem o privilégio de ter o Dr. Fabiano, que ele foi corajoso. Por que corajoso? Porque ele é um médico de um hospital público, né? E ele foi atrás desse, posso chamar de aparelho, né, doutor, o pessário? Uma ferramenta que o SUS não fornece, né? Então, ele lançar essa bomba dentro de uma maternidade que não tem esse equipamento, porque o SUS não fornece, é complicado, mas ele foi corajoso, porque ele pensou que em salvar vidas, ele não pensou em outra coisa. Então, esse pessário, depois o doutor vai falar mais sobre ele, já 2 anos a gente vem adotando, né, esse equipamento, e como o SUS não fornece, o doutor Fabiano chegou até as voluntárias. Como é que vamos comprar esse equipamento? Aí nós perguntamos, nossa, deve custar caro, quanto custa? Né? A preocupação de uma voluntária, né, é isso, quanto custa? Né? Será que nós vamos poder comprar? Acho que é em torno de R$600, né? Gente, R$600 você salva uma vida. É um absurdo isso, né? Não sei se a doutora me permite falar, mas eu vou falar como voluntária, né? Porque é o meu papel, falar como voluntária. Eu vim aqui para isso. E uma reunião com a doutora Albertina, na FUCESP, eu comentei do pessário com a doutora. A FUCESP é o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo. A gente estava numa reunião para fazer a campanha da vacina com a doutora. E eu comentei, né? Aí a doutora, eu quero ir lá conhecer. Quero conhecer o doutor Fabiano, né? Aí nós tivemos a oportunidade, a doutora esteve lá, e a doutora até lançou na hora, vamos fazer um projeto lei para que o SUS forneça esse equipamento. Por R$600, nós, fora que é o mais importante, é salvar uma vida, se vocês pensarem, o custo-benefício desse equipamento, o bebê vai nascer mais saudável, vai ocupar menos leito, vai ocupar menos a UTI, né? Então, enfim, não é só, vem um monte de coisa atrás do pessário, além de salvar a vida. Na questão, você falando em termos de governo, você solicitar que seja o SUS forneça esse pessário, ele vai estar economizando. Ele não vai estar gastando, né? Então, parabenizo o doutor Fabiano, nós prontamente, né, 600 a gente consegue pagar, vamos comprar. Então, todas as vezes que é diagnosticado, que passa por uma avaliação, isso não é em qualquer caso, mas que se recomenda o pessário, chega até nós, voluntárias, o doutor compra, porque só ele pode comprar esse equipamento, e a gente, com os nossos recursos, através de bazares, a gente fornece esse equipamento. Mas estamos aqui, principalmente, para quem está ouvindo a gente, e nós nos mobilizarmos e irmos atrás desse projeto-lei, sugestão da doutora Albertina, né? Que a gente consiga que o SUS forneça esse equipamento, porque não é só na maternidade que acontece isso, né?
em todos os hospitais do Brasil todo, né? Então, não é um equipamento caro e é um custo-benefício para o governo, né? E eu acho que a obrigação dos nossos governos, né, além da educação, da segurança, é a saúde, é salvar vidas. Então, para isso que nós estamos aqui. E queremos, assim, a ajuda de todos, nós vamos lançar essa campanha para que esse projeto-lei saia e que o SUS forneça esse equipamento para a gente salvar vidas, não só na maternidade Interlagos, na região sul, mas em todo o Brasil e até nos próprios hospitais particulares, porque senão eu não teria perdido as minhas sobrinhas, né? Então, Deus não faz as coisas à toa, né? Quando eu soube, eu como presidente, eu tenho que autorizar a compra, embora sempre comunico todas as voluntárias. Falei, gente, vou levantar essa bandeira. Se as voluntárias não aceitarem, eu vou atrás de recursos e a gente vai fornecer esse equipamento, porque nós passamos isso na família, né? Então, a gente sente, imagina que uma mãe sente ao perder o filho, eu acho que é a dor maior que tem, né? E por uma coisa tão pequena. Então, contamos com a colaboração de todos que estão assistindo ou que em breve vão assistir e que abraça essa nossa causa. O doutor Fabiano vai escrever esse projeto e nós vamos atrás desse pessário, mas não só para a maternidade, para que seja em âmbito nacional. Obrigada para todos, obrigada, doutora Albertina, pelo convite. Então, vamos lá. Alguém quer perguntar? Então, vem cá, Lélia. Se apresente e vê. O pessoal do YouTube não te conhece. Eu queria só fazer um complemento na minha apresentação. Pode vir. Queria só lembrar que a maternidade é alto risco, né? Então as nossas taxas elas são muito boas, considerando que a gente tem uma amostra viciada de pacientes. Não, né? A maternidade, você pega todo o risco da região. Então, é maternidade de alto risco. Bom, parabéns, né, pelo brilhante trabalho, né, e todo esse envolvimento de toda a equipe, né, muito legal ver isso. E é muito legal também ver essa inter-relação, né, com toda a rede, né, essa rede viva, né, com as unidades básicas de saúde. Isso é muito, muito legal de ver. E eu queria fazer uma pergunta, não está muito dentro da aula, mas eu queria saber se vocês colocam o DIU no pós-parto imediato e como é que isso funciona para... Né, colocamos, a gente tem o DIU pós-parto, tá? Para todas as pacientes, ele é disponível para qualquer paciente que queira, é o DIU de cobre. E a gente tem também o Implanon, que é um implante subcutâneo, que a gente seleciona como população de risco adolescentes e pacientes usuários de drogas. Então a gente coloca sim, a gente tem uma média, a gente faz 400 partos mês e a gente tem uma média de 100 colocações de DIU por mês. É muita coisa, a gente está abrangendo 25% de toda a população que passa ali. Eu vou fazer um desafio para o Fabiano. Fabiano, o que eu queria, né? Eu queria que você pudesse fazer o recorte, se você tem esse tempo, porque tem o Congresso da Surgia, né? Que vai ser 10 e 11 de dezembro, que eu já te convidei todo mundo da região, mas eu queria que você pudesse apresentar, se pudesse fazer um recorte, um trabalho, né, onde a gente tivesse as adolescentes dessa região e, inclusive, a questão de discutir a prematuridade. Eu vou pedir para que você faça Seria prematuridade na adolescência? É isso? A prematuridade na adolescência, se você consegue fazer o recorte. E acho que era um tema importante, vou sugerir no Comitê da Surgia, um tema importante para o Congresso, que a gente pudesse abordar prematuridade na adolescência. E todos nós falamos, a prematuridade é maior na adolescência, principalmente nas meninas com menos de 15 anos. Eu queria que você fizesse um recorte, está convidado. Agora, realmente, o trabalho, para ser garantido, eu sou do Comitê Científico da Surgia, eu realmente te convido e assino embaixo. Na programação, para você falar, realmente aí também vou batalhar. Parabéns, eu fiquei muito emocionada. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite do Congresso, que eu já, inclusive, mandei meu nome para... Tá? Eu realmente fiquei muito emocionada. É incrível. Você entrar na maternidade, as pessoas não sabiam que eu ia, então não foi
uma coisa, a doutora vem aqui, então, entrando e vendo o acolhimento, ninguém fantasia o acolhimento, né? As mulheres, o jeito que elas estavam felizes daquele acolhimento, não dá, não era uma visita de política, era uma visita, as pessoas felizes e os vínculos ao amamentar, os vínculos que tem com as voluntárias, as pessoas voluntárias, eu acho que realmente fiquei feliz, né? Eu acho que também dá uma outra dimensão do voluntariado, né? Parabéns, Lúcia, e parabéns. E a equipe muito jovem, a equipe, não é porque eu estou ficando mais velha, mas é porque a equipe é muito jovem, vocês estão vendo o Fabiano, jovem. Sua carinha. E a equipe muito jovem, há muitas mulheres, né, na sua equipe, então fiquei muito contente e parabéns, doutora Rita, pela administração dessa maternidade. Essa diretoria é realmente uma outra dimensão. Fátima, vem aqui também. Queria acrescentar aqui também o doutor Alexandre Nozaki, que ele é o coordenador da residência médica lá, que ele também tem um papel muito importante em todas essas ações, ele também faz parte do grupo do HC aqui. É uma escola, é um hospital-escola. Um hospital-escola. Como o Pérola Baito é gineco, a residência, a parte da residência na parte de obstetrícia é na maternidade Interlagos. Então, eu estou convidando você para que realmente esse trabalho, a SOGIA é um congresso nacional, é o Congresso Brasileiro de Ginecologia, e também, este ano, nós vamos juntar com as boas práticas. Então, estou muito feliz também com essa junção, é uma conquista. A Secretaria de Saúde, junto com a SOGIA, vão fazer o mesmo congresso. Então, eu convido você, oficialmente, para que apresente o trabalho de prematuridade, como realmente vai ter pôster de trabalhos, e eu gostaria que esse trabalho pudesse ser. Com certeza nós vamos fazer. Porque mais do que o trabalho científico, é o trabalho prático. A gente tem que fazer a prática valer muito, né? Eu queria, pode ficar aqui, porque na verdade eu acabei não falando na apresentação porque não era o foco realmente, mas realmente a equipe de neonatologia, para começar, ela é muito unida com a equipe de obstetrícia, a gente fica no mesmo estar, no mesmo conforto, então a gente compartilha os casos que a gente tem na maternidade, eles sabem tudo que vai nascer, então a gente se programa, vai nascer um prematuro, vai nascer um cardiopata, vai nascer alguma coisa, a gente sempre comunica, e eles são espetaculares realmente no trabalho, fazem um trabalho magnífico. Depois que o neném nasceu, porque muitos a gente não evita, a gente mostrou ali que a nossa taxa está em 9,7%, vão para a UTI e o pessoal da neonatologia é fantástico. Tem alta bem. Com o mínimo de sequelas. É isso aí. É muito interessante essa parte. A nossa equipe multidisciplinar, tirando aqueles prematuros. Eu fico encantada e me orgulho de trabalhar. A gente tem muito orgulho porque o pessoal de lá trabalha muito feliz. É muito bacana trabalhar lá na maternidade mesmo. O Piaget já diz que a gente só aprende dentro da emoção. Então, a emoção de estar lá é que garante, né, a emoção das pessoas, né, é que garante o aprendizado. Né? É verdade. Então, alguém mais quer fazer uma pergunta? Não? Tem psicólogo da maternidade? Tem psicólogo. A gente está com um problema de RH, né? A gente sabe que é natural aí, porque a gente está sem concurso faz tempo, mas a gente tem conseguido suprir todas as necessidades com RH, infelizmente, escasso. Tá? Mas a gente você não falou. Venha cá, Lúcia. Você não falou. Eu estava vendo Votuporanga, que ensina as crianças a fazerem, que ensina os adolescentes a fazerem o enxoval, mas você não falou da questão do enxoval. Elas recebem o enxoval.